nessa série de mensagens que nós estamos ministrando nesse mês de março, um mês que prepara as nossas vidas para a festividade da Páscoa, que é uma festividade bíblica, que é uma festividade que nos lembra o grande livramento que o nosso Deus fez para o povo de Israel na saída ali do Egito, mas que ele continua fazendo um grande livramento na vida daqueles que foram alcançados pelo seu sacrifício. Nós estamos falando sobre a cruz de Cristo. E hoje, nessa segunda mensagem, nós queremos falar sobre a cruz como a grande tentação de Cristo. A cruz, a grande tentação de Cristo. E queremos deixar como base bíblica esses dois textos. Eu não vou ler Isaías 53, de 1 a 12, porque é um texto muito conhecido, mas no decorrer dessa mensagem nós vamos estar nos referindo a alguns versículos desse texto para que os irmãos possam ter a fundamentação bíblica para cada parte, cada tópico que estivermos desenvolvendo. Eu quero ler apenas Mateus 16, versículo 21, que diz assim, eu estou na versão NVI, que diz, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas às mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Senhor, obrigado, porque mais uma vez o teu Espírito nos ensinará, o teu Espírito nos lembrará a tua palavra, Senhor. Nós não queremos expressar nenhum tipo de ideologia, nós não queremos nem sequer transmitir nenhum tipo de conhecimento, nós não queremos, Senhor Deus, fazer nada que fuja à iluminação do teu Espírito. Nós não queremos, ó Pai querido, convencer, nós não queremos persuadir, nós não queremos converter ninguém, queremos deixar a mercê do poderoso Espírito Santo que continua manifestando a sua glória e operando transformações, mudanças e nova vida, porque Ele é Deus. Não queremos ir além do que o Senhor quer nos falar. Não queremos ficar aquém do que o teu poder quer fazer. Nos ajuda, Senhor, a compreender essa palavra e aplicar com constrangimento, porque, mais uma vez, o Senhor manifesta um grande amor que tem para conosco, ao ponto de dar seu Filho na cruz por nós. Nos ajuda a compreender essa verdade e essa ação de amor, e que possamos, ó Pai, não apenas ter a reflexão, a consciência, mas que possamos retribuir ao Senhor com um estilo de vida que te agrade. Assim oramos, em nome de Jesus. A cruz é a grande tentação de Cristo e diríamos que todas as vezes que Jesus falava da cruz, havia sempre alguém para tentar persuadi-lo a não ir à cruz. Eu acho interessante que Mário Puzo, sendo entrevistado pela revista Veja, em 1979, Mário Puzo é um dos autores do filme Superman. E ele, sendo entrevistado pela revista Veja, em maio de 1979, ele disse que ele queria ter a oportunidade muito grande de poder dar poderes ao Superman para que ele pudesse voltar a mais de 2000 anos atrás e evitar que Jesus morresse na cruz. Eu diria que tanto os homens quanto os demônios tentaram afastar Jesus da cruz. Tanto homens quanto demônios. Não apenas Mário Puzo
teve esse pensamento, essa loucura de achar que poderia afastar a cruz de Jesus. Mas nós podemos também lembrar que, dentre os acertos e desacertos do apóstolo Pedro, nós vamos encontrar um acerto seguido por um desacerto em momentos tão consecutivos, em que, no seu acerto, ele declara que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao ponto do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus dizer: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus registra isso no capítulo 16, o versículo 16 e 17. Esse foi um grande acerto de Pedro, mas nós vamos ver logo em seguida também Jesus falando sobre essa possibilidade de ele ir para Jerusalém, de ele cumprir com o propósito do Pai. Esse mesmo Pedro que acertou divinamente em descrever quem era Jesus, esse mesmo Pedro, em particular, tenta, de forma muito clara, reprovar essa disposição de Jesus em ir para Jerusalém, em sofrer pela humanidade, em morrer e ressuscitar. Ele, em particular, ele tenta reprovar o Senhor Jesus, dizendo para o Senhor que isso não haveria de acontecer, que isso não era possível acontecer. E nesse desacerto, Mateus também, no capítulo 16, a partir do versículo 21, diz que Jesus repreende Pedro de forma veemente. E o texto diz: arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Ou seja, o que a gente percebe é que há sempre uma motivação por parte, seja pelos demônios, seja pelos próprios homens, de querer tentar tirar a cruz de Jesus, como havia na sua história. E são diversas tentativas de tirar a cruz de Cristo. Nós vamos encontrar na tentação que Jesus sofre, registrado por Lucas, no capítulo 4, que o próprio Satanás oferece os reinos da terra. Ele ofereceu os reinos da terra para que Jesus fosse, então, seduzido a ser reconhecido e ser reverenciado nessa terra e fugisse do plano do Pai de morrer na cruz para resgatar toda a humanidade. E ele oferece, ele mostra os reinos da terra. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 5 ao versículo 8, nós vamos ver que na própria tentação, Jesus é ali conduzido de forma muito espiritual, porque ele estava em jejum, ele estava em sintonia com o Pai, mas ali naquele estado humanamente fraco, Satanás tenta tirar a cruz de Jesus. No Getsemane, no jardim do Getsemane, lá no capítulo 26 de Mateus, nós vamos ver que Jesus ele está lutando desesperadamente em oração, de tal forma expressando o sofrimento, que ele chega a expressar toda a dor e todo o sofrimento em querer colocar diante do Pai aquele tão profundo cálice, tão ardoso cálice, tão penoso cálice da ira de Deus e da morte sobre toda a humanidade, o qual ele haveria de passar. Mateus, no capítulo 26, a partir do 36, chega a falar que Jesus ele ora, ele fala ao Pai: se for possível, passe de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. O sofrimento humano, as dores humanas que Jesus estava passando, conduzia, proporcionava, estimulava a Jesus a desistir da cruz. Aí a gente vai para um episódio mais específico, que é o episódio da própria crucificação. Na própria crucificação, nós vamos encontrar, em pouco tempo do tempo da crucificação,
a duração da crucificação, nós vamos encontrar diversos elementos, indivíduos, tentando propor a Jesus a ele sair da cruz, a ele deixar o caminho da cruz, a ele desistir da cruz, e nós vamos encontrar isso tanto no aspecto dos próprios religiosos, como foram os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os próprios anciãos, e Mateus registra isso em Mateus capítulo 27, eles, de igual modo, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, diz: você salvou tanta gente, você curou tantas pessoas, salva você mesmo. Você não é rei de Israel, desce da cruz, e aí creremos que realmente você é. E aí você percebe que os chefes dos sacerdotes, os religiosos da época, propõem a Jesus abandonar a cruz. Depois nós vamos encontrar Lucas registrando no capítulo 23, a partir do versículo 36 e 37, que os próprios soldados usam também desse artifício para dizer igualmente, Lucas diz, igualmente os soldados escarneciam e, aproximando, trouxeram um vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Ou seja, sai dessa cruz, se liberta dessa cruz, dessa crucificação. Aí a gente vai observar que os religiosos, os soldados, até mesmo o marginal ladrão que estava do lado do Senhor Jesus na cruz, na crucificação, um dos malfeitores, ele também diz a mesma coisa. E Lucas registra também no capítulo 23, a partir do versículo 39, que um dos malfeitores crucificado, ele blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E aí a gente pode observar que os centuriões fizeram isso, os soldados fizeram isso, o ladrão da cruz fez isso. E agora a gente percebe também que até as pessoas que passavam pelo local também falavam a mesma coisa, gritavam, estavam ali escarnecendo, blasfemando sobre o Senhor. E Mateus, ele registra isso no capítulo 27, a partir do 39 a 40, que ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Há sempre uma iniciativa humana, espiritual, através dos demônios, para tentar, ironicamente, tirar a cruz de Jesus. Mas, irmãos, eu diria que a cruz de Cristo não pode ser banida em hipótese alguma e em termo algum, pois foi por intermédio da cruz que Jesus destruiu a inimizade que havia entre judeus e gentios e anunciou paz ao que estavam longe, nós gentios, e paz aos que estavam perto, os judeus, reconciliando tanto um quanto o outro, e Paulo deixa claro isso em Efésios capítulo 2, versículo 11. A cruz é ali na cruz que Jesus manifesta o processo de reconciliar toda a humanidade com o Pai. Mas tentaram matar ou prender a Jesus em diversos momentos. E aí nós vamos encontrar que várias vezes, antes de Jesus ir para o Getsêmani, as autoridades civis, os religiosos, tentaram prender e matar ao Senhor Jesus. E nós vamos ver, logo no início da sua história, Herodes tentando matar todas as crianças, logo que os magos falaram que havia nascido o rei de Israel. E Herodes, então, manda matar todas as crianças, tentando achar ali no meio daquela multidão de crianças mortas, aquele que haveria de ser o Cristo, o Filho de Deus. Mateus, no capítulo 2, 16 a 18, fala dessa ação maligna de Herodes tentar matar Jesus para evitar que ele cumprisse com o propósito de Deus.
Houveram outras tentativas frustradas de matá-lo. Ele normalmente fugia, e algumas das vezes ele dizia que não era chegada a sua hora. A morte de Cristo não foi, irmãos, determinada pelos fatores circunstanciais. Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, porque o Sinédrio o sentenciou, porque Pilatos o entregou, porque os judeus o acusaram, porque Judas o traiu, porque Pedro negou, porque os soldados o pregaram na cruz. Não, não foram essas circunstâncias. Não foram essas circunstâncias que levaram Jesus à cruz. E diga-se passagem que Jesus ele tinha poder e tem poder para, naquela ocasião, salvar a si mesmo. E a gente vai encontrar essa visão na própria Bíblia, lá quando Mateus, no capítulo 26, versículos 53 e 54, diz que bastava o filho orar ao Pai para que o Pai Celestial enviasse 72 mil anjos para livrá-lo da cruz. O texto diz, versículo 53 de Mateus 26, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Jesus poderia salvar a si mesmo, apenas pedindo ao Pai. Não era Pilatos que ia ser o agente de conduzir Jesus à cruz. E ele, inclusive, diz isso. Quando Pilatos achava que tinha autoridade para dar e tirar a vida de Jesus, ele mesmo diz, e há esse registro de João. O evangelista João, no capítulo 19, versículo 11, ele diz que nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não se fosse dada. Nem Herodes, nem Pilatos, nem os religiosos, nem os soldados, nem a multidão poderia tirar a vida de Jesus ou levá-lo à cruz, se não fosse algo que estivesse dentro do plano, do projeto do Pai. Eu diria, então, que a morte de Jesus foi uma entrega na cruz. E gosto muito da forma em que os evangelistas pegam essa palavra e usa essa palavra na sua referência do verbo entregar, no sentido mais presente e veemente. Quando a gente vai observar que Mateus registra no capítulo 17, 22 e 23, porque o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Aí nós vamos encontrar Mateus ainda no capítulo 26, versículo 45, falando também, quando o Senhor acaba de orar ali no Getsêmani, e Judas e a corte, a legião de soldados vem para pegar o Senhor Jesus e se aproxima de Jesus. Jesus, então, vai expressar com a sua voz, dizendo, o Filho do Homem está sendo entregue. Portanto, não foi as circunstâncias, não foi as autoridades. A morte de Jesus na cruz foi uma entrega. O apóstolo Paulo, escrevendo para uma das cartas mais fantásticas para serem lidas e meditadas, que é a doutrina bíblica para a igreja nos nossos dias e nos dias também da sua história, a carta aos Romanos, no capítulo 4, o versículo 25, ele diz que o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. O próprio Jesus diz que a morte dele foi uma entrega na cruz. E o evangelista João, no capítulo 10,
falando sobre aquela maravilhosa expressão de Jesus como bom pastor, que é uma das grandes revelações do evangelista João para a igreja, para os discípulos, falando de Jesus como bom pastor. No versículo 18, ele diz que ninguém tira a minha vida, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou, e por minha espontânea vontade. E ele diz, o pastor, o bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. E ele veio dessa forma. Ele veio para dar, para se entregar na cruz por nós. E o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 10, naquela solene declaração, ele diz, nessa vontade, se referindo especificamente à vontade do Senhor Jesus, em cumprir com os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus foi uma oferta. Jesus se entregou. Jesus se colocou na cruz a meu favor, a seu favor. E é interessante que a gente lembra disso todas as vezes que a gente ceia. Todos os meses, a gente lembra que ele se entregou por nós quando o texto bíblico diz que isto é o meu corpo que é dado por vós. Ou seja, ele cumpriu com o propósito. Portanto, a tentação da cruz foi vencida por Jesus. E eu queria, então, pensar com os irmãos pelo menos 4 coisas ou razões que levou, de fato, a Jesus a ser um sacrifício de entrega na cruz. E eu quero partir do princípio de que John Piper, no seu livro A Paixão de Cristo, ele relaciona 50 razões por que Jesus sofreu e morreu na cruz. Quem levou Jesus à cruz, então? E com base em Isaías 53, de 1 a 12, nós vamos pensar que, primeiro ponto, primeira razão, Jesus, ele foi à cruz por amor e obediência ao Pai. Interessante que na escola bíblica discipuladora, na última sexta-feira, nós falamos sobre isso, no sentido de que há uma verdade bíblica que é muito declarada em toda a história das nossas vidas cristãs, de que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Jesus morreu na cruz para nos libertar da morte. Jesus morreu na cruz para trazer-nos de volta para Deus. Tudo isso é verdade bíblica. Mas uma verdade mais profunda é saber que a razão principal que levou Jesus a se entregar na cruz foi o amor ao Pai. E Isaías 53, versículo 6 diz, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Hebreus 8, de 7 a 8, diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O autor aos Hebreus está dizendo que Jesus tinha autoridade, Jesus tinha legalidade, Jesus tinha direito legal de chegar até o Pai e dizer, Pai, eu não quero morrer na cruz. Como ele fez lá no Getsemane, como ele fez lá na cruz, mas ele, por amor ao Pai, pelo plano maior do Pai, ele se entregou com obediência e com dedicação. E eu queria dizer que dentro desse ponto em que Jesus foi à cruz por amor e obediência ao Pai, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração, aí registrado em Isaías 53, versículo 6, é que Jesus conhece os propósitos do Pai. Ele foi à cruz por amor e obediência ao Pai, porque ele conhece os propósitos do Pai. E o texto diz, em Isaías
53:10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E o versículo 6 de Isaías 53 diz, o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Jesus sabia o plano do Pai. Jesus sabia que o plano do Pai era que ele fosse um sacrifício substituto, que ele fosse a expiação, que ele fosse a propiciação. Por isso que ele se entregou para morrer na cruz, porque ele sabia que o plano do Pai era que ele fosse um sacrifício aceitável. Jesus, ele não foi na cruz porque a multidão seguia sedento, gritando, crucifica-o, crucifica-o. Ele não foi à cruz porque os sacerdotes estiveram ali enciumados com a sua doutrina de vida e porque não compreenderam espiritualmente que ele era o Filho de Deus. Jesus não foi à cruz porque Judas o vendeu traindo. Jesus foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. O propósito original não se perdeu do Pai. O propósito da criação da humanidade não se perdeu, mesmo após a queda de Adão e Eva, e os planos de Deus não podem ser frustrados. E o plano original, que ainda está em vigência de Deus, é constituir uma família grandíssima de filhos e filhas, do qual Jesus seja o primogênito. E esse plano era conhecido pelo Filho, e o Filho, em amor, foi crucificado para que esse plano me alcançasse e te alcançasse. O propósito original de Deus é a restauração da família de filhos e filhas. O versículo 5, o versículo 30 do Evangelho de João, capítulo 5, o Senhor Jesus diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como eu ouço, assim eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus sabia qual era a vontade do Pai. Ele, quando veio, ele se esvaziou da sua glória, ele veio para essa terra como um homem, ele sabia que o plano de Deus era a restauração da humanidade. E por amor, ele se entregou na cruz. Jesus, portanto, conhecia os propósitos do Pai. Jesus veio com uma missão definida pelo Pai, e ele a cumpriu por amor ao seu Pai. Jesus, em todo tempo, deixa claro que ele veio para obedecer à vontade de Deus, cumprir com a missão que lhe foi confiado pelo Pai. Portanto, o amor de Jesus ao Pai levou-lhe à cruz. Outra coisa que a gente leva em consideração com relação a esse ponto ainda de que Jesus foi à cruz por amor ao Pai, além de ele conhecer os propósitos do Pai, Jesus, irmãos, era o único capaz de satisfazer as exigências do Pai para a restauração da humanidade. Se Deus não fosse justo, não haveria exigências para o sofrimento e a morte de seu filho. E se Deus não fosse amoroso, não haveria disposição do filho de sofrer e morrer. Mas Deus é justo e amoroso. Assim, seu amor se dispõe a cumprir as exigências de sua justiça. Esta é a fala de John Piper no seu livro A Paixão de Cristo. Irmãos, Jesus assume toda a exigência do Pai. Ele leva sobre si todo o peso, todo o pecado, toda a iniquidade de toda a humanidade, porque ele era o único capaz de ser aceitável o sacrifício diante do Pai. Nós já visitamos a história de Israel, as diversas maneiras, as festividades, as formas em que Israel buscava cumprir com o sacrifício de expiação, mas todos os anos eram necessários que essas pessoas fossem até o templo oferecer um sacrifício para que seus pecados fossem apagados.
Inclusive, o sumo sacerdote que adentrava o Santo dos Santos para oferecer em nome de Israel, em nome de cada família, em cada tribo, ele também precisava de um sacrifício de purificação para si mesmo. Mas Jesus era e é puro. Jesus era e é santo. Jesus era o Cordeiro e é o Cordeiro de Deus, sem pecado, e ele foi aceitável quando ali na cruz ele se entregou e toda a dívida que nós tínhamos foi paga e hoje nós somos livres do pecado, hoje nós somos livres para viver a vida com Deus, porque o Pai aceitou o sacrifício do seu Filho, porque foi o Filho em sua perfeição que cumpriu com todas as exigências que o Pai requeria. E esse é o sentido da palavra propiciação. Refere-se, irmãos, à remoção da ira de Deus por prover um substituto. Portanto, quando Cristo vai na cruz, ele se entrega na cruz, ele assume a ira de Deus no meu lugar, no seu lugar. E mais, Cristo não apenas se ofereceu como um substituto. Jesus Cristo não apenas cancela a ira de Deus, ele absorve em si. E ao absorver a ira de Deus sobre si, ele desvia de nós aquilo que era justo, porque nós éramos pecadores, nós estávamos sentenciados à ira de Deus, mas Jesus desvia a ira de Deus e nos dá o seu perdão, ele nos dá a sua restauração, e hoje nós estamos livres da ira de Deus, porque ele assumiu, ele foi moído pelas minhas dores, ele foi colocado na cruz para levar os meus pecados e os teus pecados. E a ira de Deus é justa. E é por isso que Jesus foi executado na cruz. E não foi retirado da cruz porque ele cumpriu com o amor do Pai. E aí eu quero pensar, para finalizar esse tópico, pensar nesse paralelo de Jesus e o Adão. Ou, na linguagem do apóstolo Paulo, do primeiro Adão e do segundo Adão. Eu quero que você se atente para esse paralelo, para você entender a dimensão do tamanho desse amor que Deus recebeu do seu Filho e também o deu. Jesus, ele amou, ele obedeceu e rendeu-se à sua vontade ao Pai. Não amou a si mesmo. Segundo Adão. O primeiro Adão não amou, não obedeceu, rendeu-se ao seu eu, amando a si mesmo acima de tudo. O segundo Adão, Jesus, sabia quem ele era, a autoridade, o poder. E a Bíblia diz em Filipenses 2, que ele deixou a sua glória por amor do Pai. O primeiro Adão sabia quem ele era, que dominava e governava a terra, mas desejou ser igual a Deus. E vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O primeiro Adão, ele amou a si mesmo. O segundo Adão, ele amou ao Pai. O segundo Adão, ele obedeceu ao Pai, enquanto o primeiro Adão, ele obedeceu a si mesmo. Quem é que você está disposto a seguir? A que perfil você está disposto a realmente viver? Amar, obedecer, render-se à vontade do Pai? Ou amar, obedecer e render-se a si mesmo? Jesus era o único que sabia o plano do Pai. Por isso que o amou e se entregou na cruz por ele. Jesus sabia que ele era o único suficiente para assumir a exigência do Pai. E ele se entregou na cruz. Jesus é o único capaz de desfazer as obras do diabo. É por isso que ali na cruz ele foi entregue para
desfazer todo o plano maquinado, estruturado do diabo para destruir a humanidade. A obra imperante de Satanás nessa terra, que é dominada pelo seu poder diabólico, é de destruir e matar. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Nenhum ser humano era capaz de desfazer as obras de Satanás. Somente o homem de Nazaré, chamado Jesus. A segunda coisa que a gente observa com relação à razão de Jesus se entregar na cruz, além de ele amar ao Pai acima de todas as coisas, Jesus foi à cruz por amor às pessoas. E aí diz respeito a mim e a você. O versículo 5 do capítulo 53 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus é o único capaz de resgatar o perdido. E em forma nenhuma, de maneira nenhuma, com nenhuma sedição humana, com nenhuma estruturação humana, com nenhum projeto oferecido pelo diabo, fugiu ao seu plano de vir e resgatar o perdido, como diz Lucas, no capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus não se desviou desse plano. Jesus, em momento nenhum, olhe que ele poderia receber a glória, ele poderia ser reverenciado, ele poderia ser coroado, ele poderia ser consagrado como sumo sacerdote. Todos esses ofícios poderiam ser muito bem apropriados para ele, oferecidos para ele, mas ele veio para salvar o perdido. E Lucas, ele fala muito bem dessa busca, desse projeto único. Lucas 15, versículo 4 diz: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Jesus é a maior expressão de amor entre humanos. Por isso que ele veio como homem. Ele podia ser reivindicado, ele podia reivindicar, ele podia aceitar tudo que fosse coroado, inclusive pelo próprio Satanás, a oferecer os reis dessa terra que lhe pertence. Mas ele veio para cumprir e obedecer à vontade do Pai. E a vontade do Pai era resgatar as ovelhas. Era resgatar filhos e filhas. Jesus é o primogênito de Deus. Eu gosto muito dessa expressão, irmãos. É uma expressão que fala muito. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vem descrever muito bem sobre isso, falando dessa relação entre judeus e gentios. Lá no capítulo 8, que é um capítulo fantástico, que ele fala sobre a libertação que o Senhor Jesus nos fez, nos tirando de toda a condenação do Pai. Ele diz que, no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito de Deus. Nós somos irmãos, somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. E foi por isso que Jesus veio para me resgatar, para resgatar você e para resgatar inúmeras pessoas que ainda precisam ser alcançadas pela sua graça, para que nós pudéssemos ser uma grande família diante do Pai Celeste. E essa visão é que Paulo deixa claro lá em Efésios capítulo 2, quando ele diz que nós não podemos ter uma visão de fixação nessa terra. Ele diz que nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, nós somos concidadãos dos santos dos céus, e nós somos da família de Deus. Paulo está querendo dizer, olha, vocês não são dessa terra. E
o evangelista João, ele escrevendo já lá no final, no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 7, ele vai dizer: o vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. É esse projeto de Deus. Foi esse projeto que levou o seu filho à cruz. Foi esse projeto de me resgatar e de te resgatar que Jesus se entregou voluntariamente na cruz por nós. John Piper, ainda escrevendo no livro Um Homem Chamado Jesus Cristo, ele diz: qual foi a maior demonstração de amor que Jesus deu em relação às pessoas? Qual foi o ponto culminante, o ponto sublime do Evangelho? A redenção, o perdão, a justificação, a reconciliação, a adoção. Será que todas essas maravilhas não significam que existe algo maior, algo final, algo que Jesus pediu que o Pai o concedesse? E ele ainda continua afirmando, John Piper: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amaste antes da fundação do mundo. Será que o Pai o concedeu? E aí Jesus continua falando, ainda fazendo as palavras de John Piper em seu livro Um Homem Chamado Jesus Cristo: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória e a glória que me deste. João 17, 24. O evangelho cristão é o evangelho da glória de Cristo, porque o seu objetivo final é que possamos ver, provar e mostrar a glória de Cristo, que nada mais é do que a glória de Deus. Irmãos, Jesus nos resgatou para que pudéssemos ter a sua glória diante do Pai. Que coisa maravilhosa poder saber que nesse projeto original, o meu irmão mais velho, eu terei a mesma glória que ele. E isso não para que eu esteja me vangloriando, mas para que a glória que Jesus reflete em mim reflita a glória do Pai. Aleluia. Aleluia. E acho interessante que Piper ainda faz uma afirmação muito interessante quando ele diz: em certo sentido, Cristo afastou-se da glória de Deus quando veio ao mundo. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas, por outro lado, Cristo manifestou a glória de Deus em sua vinda no mundo. Interessante que ele deixa a sua glória, mas ele manifesta a sua glória na minha vida e na sua vida. Coisa maravilhosa. Que tamanho de amor por mim e por você. Terceiro ponto, irmãos. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Primeiro, nós falamos que Jesus foi à cruz porque ele amou e obedeceu ao Pai. Depois, nós falamos que Jesus foi à cruz por amor às pessoas, porque ele quer resgatar a glória que é dele na vida de irmãos e irmãs que vão refletir a glória do Pai. E agora nós vamos, com poucas palavras, visitar os versículos 4 e 5 de Isaías 53, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por causa das transgressões do seu povo, foi ele ferido. O versículo 8. E o versículo 12 diz: ele levou sobre si o pecado de muitos. O que matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz. Fomos nós. Foi eu, você. Foram os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelos meus pecados.
Ele foi à cruz porque sorveu ali o cálice da ira de Deus por causa dos meus pecados. Foi na cruz que ele foi feito pecado por nós. Foi na cruz que ele foi afastado da glória do Pai por causa dos meus pecados. Foi sobre a cruz que ele recebe a espada da lei, que fere a sua vida, que macula a sua existência por causa dos meus pecados. Ele foi à cruz por causa de mim e você. E, por fim, a quarta razão, Jesus voluntariamente foi à cruz. Jesus foi à cruz porque ele amava e obedecia ao Pai. Ele foi à cruz porque ele amou as pessoas. Ele foi à cruz porque os nossos pecados levaram Jesus à cruz, mas Jesus também foi voluntariamente à cruz. Isaías 53, versículo 10, diz que quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Isaías 53, versículo 4, diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E o Isaías, versículo 11, do capítulo 53, diz, o seu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Foi um ato de tremendo amor que Jesus foi levado à cruz por nós. Se, pois, a morte é a pena do pecado, e se Jesus não tinha pecado próprio em sua natureza, caráter e conduta, a morte, de fato, foi uma entrega por amor a mim. E o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, e acredito que Paulo, ao escrever aos Coríntios, aquela igreja muito turbulenta, aquela igreja que estava se perdendo em valores que não eram tão significativos para a caminhada cristã, eu acredito que Paulo, ao escrever esse trecho, ele estava em lágrimas. Quando ele escreve, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo, todos morreram. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que Paulo escreve isso. Eu gosto também de uma citação de um teólogo alemão, luterano, um pastor, chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele diz que quando Cristo chama uma pessoa, ele a chama para vir e morrer. Ó, irmão, se a igreja moderna, se a igreja contemporânea, se a igreja brasileira, se a nossa igreja compreendesse essa frase com toda a sua realidade, com toda a sua complexidade, com toda a sua exigência, nós seríamos diferentes. Quando Cristo chama uma pessoa, ele a chama para vir e morrer. Quanto de nós está bem aflorado, está no controle, está no domínio? Quanto de nós precisa ser satisfeito, saciado, no que diz respeito à relação com Deus? Quanto de nós exigimos sem ter direito algum? Que Deus nos dê, que Deus nos proporcione, que Deus abra a porta, que Deus cure, que Deus faça, que Deus faça. Nós não temos, irmãos, nenhum direito. Por mais que o positivismo, por mais que a teologia da prosperidade diga que você pode exigir alguma coisa de Deus, irmãos, nós podemos chegar diante do Senhor com muita humildade para requerer, solicitar, nos aquebrantar em humildade, dizer, Senhor, segundo a tua vontade, faça isso ou aquilo. Porque o Senhor nos chamou para morrer para nós mesmos e viver para Ele. A cruz foi o símbolo de entrega de Jesus por mim. De maneira nenhuma ela pode ceder à tentação, de maneira nenhuma ele pode ceder à tentação de evitá-la. Jesus teve que se entregar voluntariamente à morte por amor a mim.
Portanto, ele venceu a cruz. A maior tentação sofrida pelo Cristo. Ele venceu a cruz. Por seu tamanho amor pelo Pai. Por ele ser um humano que expressou e manifestou o maior amor por outros humanos. Isso tudo foi para nos livrar dessa ira que justa e verdadeira de Deus viria sobre nós como fruto de uma vida de pecado. Ele se fez pecador por mim e por você. Ele se entregou por nós. O que é que isso pode fazer diferente na minha vida? Irmãos, agora não compete mais a mim. Agora compete àquele que pode moer as nossas vidas. Aquele que pode realmente transformar todo o nosso ser. Compete ao Espírito Santo em nos incomodar, nos tratar, nos transformar, nos levar a uma vida que agrade ao Senhor. E que com a expressão e com o estilo de viver, pelo menos enquanto vida estiver nessa terra, enquanto tiver o último respirar da sua vida, você expresse tremenda gratidão a esse Jesus que te amou, te ama e sempre te amará. O que eu tenho que fazer, pastor? De forma prática, não sei. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ser convertido por esse tamanho amor de Jesus por mim. Eu não sei o que você precisa fazer, mas alguma coisa é preciso. Eu acho que a gente pode começar a fazer alguma coisa tirando o nosso eu do foco, arrancando esse primeiro Adão que ama, que obedece e que alimenta o seu próprio eu. E, de fato, conseguir viver, enquanto estiver nessa terra, com o padrão, com o estilo, com o perfil do segundo Adão. Eu acho que você pode fazer alguma coisa deixando com que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, incomode o seu coração e aponte quais são as mudanças necessárias. Eu acho que você pode fazer alguma coisa quando você reavalia a sua história até agora com Deus e veja o que você priorizou, o que você dedicou, o que você empenhou de esforço, de recursos, de vida. E você vai identificar quem é o teu Deus. Se a sua história até aqui, no passado, foi alimentando a você mesmo ou alimentando o teu Deus. Você pode começar esta noite dizendo, Senhor, eu preciso me constranger com isso. Não é possível que essa mensagem, mais uma, em que eu reconheço que o Senhor se entregou por mim, por amor a mim, não mexa comigo, que não me mude a minha história, que não me faça mudar de vida, que não me tire do lugar que esteja. Senhor, não posso mais isso. Eu não posso ouvir mais uma mensagem, mais uma e continuar o mesmo, ou a mesma. Você pode ainda esta noite confessar os seus pecados. Ou quão raro estamos, irmãos, a confessar pecado. Nós já chegamos num nível tão grande de relativismo que a gente parece que não tem mais pecado. Você pode ainda esta noite dizer, Senhor, como eu fui egoísta, como eu pensei em mim mesmo, como eu achei que a vida com o Senhor era voltado para satisfazer os meus caprichos, as minhas vontades. Como eu errei, como eu pequei. É preciso fazer alguma coisa.
Jesus venceu a cruz. Ó Senhor, a tua palavra já foi manifestada. Eu preciso mudar. Eu creio que nós, enquanto igreja, precisamos mudar. É muito constrangedora essa mensagem. Essa mensagem, ela reloca muito a nossa visão. Essa mensagem retira muito o foco que estamos dando ao estilo de vida que vivemos. Essa mensagem, Senhor, ela nos constrange para mudanças, não para remorsos. Essa mensagem, Senhor, ela fala mais do que precisamos fazer do que conhecer. Já conhecemos muito do Senhor. O que precisamos agora é seguir os teus passos. O que precisamos é colocar em prática tanta sabedoria e tanto conhecimento da tua palavra. Faz com o teu poder, Espírito Santo de Deus, faz o que é necessário nesta noite, neste dia ainda, com as nossas vidas, para que possamos viver de maneira que expresse, com o nosso falar e com o nosso viver, o amor que declaramos que temos por ti. Nos perdoa, Senhor, se vivemos até agora de forma hipócrita, religiosa. Nos perdoa e nos faz viver em novidade de vida. É o que te pedimos. Em nome do Senhor Jesus.